Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. A paz do Senhor, meu amado. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você, se possível, se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, e deixar aí o seu joinha, como também ativar o sininho, tá? Fazendo isso, você vai estar ajudando a crescer o nosso canal e nos ajudando assim a levar a palavra de Cristo a mais pessoas ainda. É um prazer estar nesta manhã aqui, amados, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para você através da lição da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, a lição de hoje é a lição número 10, tá? Do dia 3 de setembro de 2023, e o tema da lição é a renovação cotidiana do homem interior. Nós aprendemos, amados, na lição anterior, que o homem ele é tricotondita. Nós somos corpo, alma e espírito, e que o homem ele tem uma composição, tá, divina, tá? E que nós temos o homem, falamos aqui sobre o homem exterior, né? Na lição passada, falamos também sobre o homem interior. E hoje a lição fala sobre a renovação cotidiana do homem interior, tá? E eu espero no Senhor que essa lição venha abençoar a sua vida, como também abençoar a minha, em nome do Senhor Jesus. Tá certo, amado? Então, é a lição de número 10 do terceiro trimestre deste ano, né? E com certeza Deus vai abençoar grandiosamente. Seja bem-vindo à lição. Somos a Comunidade Batista Cristã e estamos localizados aqui na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz dos Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá. Se quiser fazer uma visita, será um grande prazer ter você aqui com a gente. Pois bem, amado, o nosso texto áureo está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém, querido? Então, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos, eles experimentam, tá? Nós experimentamos a renovação interior em meio às adversidades, tá certo, meu amado? E a leitura bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 18, que diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 15 diz: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, querido?
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, te damos graças por esta manhã abençoada. Te glorificamos pela palavra lida e pedimos o discernimento da mesma, como também de toda a lição que estaremos estudando agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Papai do céu. Amém, querido? Então, amados, precisamos sim estar percebidos para o ensinamento da palavra de Deus. Olha, as adversidades são comuns à nossa vida terrena, não é verdade? Por isso, amados, nosso Senhor Jesus, ele alertou, ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Ele fala isso lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então, amados, fica claro que as aflições são uma realidade. Então não dá para o cristão murmurar porque está passando por aflições, porque ele foi avisado pelo Senhor Jesus, nós fomos avisados. Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por essas aflições, tá? Então nós vamos enfrentar, estamos enfrentando e ainda enfrentaremos muito mais aflições do que as de hoje. Nós precisamos estar empenhados para que essas aflições não venham enfraquecer a nossa fé. Precisamos lembrar de que Jesus, ele já venceu o mundo. Assim, amados, a lição deste domingo, desta semana, traz uma exortação para que a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual, persevere diante das dificuldades externas, que são muitas, mas precisamos perseverar na nossa vida espiritual. Olha, querido, a lição de hoje tem 3 objetivos a alcançar. Precisamos refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Também precisamos compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura que está reservada aos cristãos. E terceiro, precisamos despertar, amados. Precisamos nos despertar para buscarmos o renovo espiritual e o fortalecimento do nosso homem interior. Amém? Então, queridos, adversidades externas, as adversidades externas são uma incontestável realidade. Paulo fala aqui em Romanos 8, 22 e 23, mas apesar disso, por meio do Espírito, os salvos, eles experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Mesmo passando por problemas, passando por enfermidades, por dificuldades financeiras, por problemas familiares, meu amado, mesmo passando por turbilhões de problemas, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal, ele permanecerá sujeito as adversidades da vida. O nosso corpo passa por situações adversas e nesta lição nós veremos o sofrimento do homem exterior, mas também veremos o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual, tá? A finalidade, amados, é mostrar que o crente espiritual renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas, tá? E é por isso que nós precisamos entender o que é um crente renovado, porque muitas pessoas têm entendido muito mal a questão da renovação espiritual.
pensando que renovação espiritual é movimento, que renovação espiritual, amados, é sensacionalismo, é alarido. Não, renovação espiritual transcende todas essas coisas. A renovação espiritual é um processo de conversão, de santificação e de obediência à palavra de Deus. Então, a palavra-chave da nossa lição hoje, amados, é renovação. Amém? Olha, querido, nossa lição está dividida em 3 tópicos e o primeiro tópico é o sofrimento exterior. Queridos, quanto o ser humano sofre no seu homem exterior, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas ele também não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Nas epístolas paulinas, suas epístolas relatam tribulações acima das suas forças, a ponto de ele perder até as esperanças da preservação da sua própria vida. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha, meu amado, veja só. Então o apóstolo Paulo aqui, ele passou por tantas situações, ao ponto dele perder até a esperança da preservação da sua própria vida, mas não desistiu da sua fé. Ainda podemos ler as menções do apóstolo Paulo na prisão, nas prisões, nos açoites, no apedrejamento, nas perseguições, nas fadigas, na sede, no frio, na nudez. Tudo isso você encontra também aqui, amados, no relato do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 11, não é? Você encontra do versículo 23 até o versículo 27, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha, querido, o que nós estamos vendo aqui, né? Esse cabedal de sofrimento, de luta do apóstolo Paulo, mas ele chegou ao ponto de dizer: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Querido, dessa forma, Paulo, ele sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. Ele diz: e também dos que os piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Você quer viver em Cristo Jesus? Esteja certo que você também padecerá perseguições. Então, por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Então, isso é uma declaração de que nós somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Então, nesse aspecto, o homem exterior padece e também sofre ataque por causa da cruz do Senhor Jesus.
Tá certo, amados? Segundo ponto deste tópico, fala sobre o exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Aqui falando a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, da segunda carta aos Timóteos, Paulo, ele fala sobre esta situação. Fala também o escritor aos Hebreus, no 10:39, também fala sobre esta situação, tá? Suas provações, né? Fala das provações, né? Tá certo, amado? Então, suas provações forjaram a confiança de Paulo em Deus, tá? Na sua vida e também no seu ministério. Paulo, ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos de poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Paulo, cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos. Então, amados, você, nós precisamos permanecer e não desfalecer. Precisamos permanecer e não desfalecer. Tá certo, meu querido? Então, é preciso permanecermos, tá? Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos de poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, está a favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Tá, amados? Então, sua vocação, Paulo, ele está certo e ele chega a declarar: por isso não desfalecemos. Aí em 2 Coríntios 4,16, a parte A, ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas nós não desfalecemos. Nosso homem interior está fortalecido no Senhor. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Queridos, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo, ele não desanima nem recua. Acerca disso, Jesus Cristo nos assegurou lá em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Terceiro ponto desse tópico fala sobre a esperança do crente. Amados, na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Primeiro, atribulados, mas não angustiados. O que significa? Significa que, mesmo pressionado, o crente ele não é esmagado. Aí entra aquela posição: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Perplexo, mas não desanimado. Isso indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. Terceiro, perseguidos, mas não desamparados. Isso sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Quarto, abatidos, mas não destruídos. Isso mostra, amados, que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor Jesus obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e também da vida eterna. Tá? Portanto, amados, como cristãos, nós não devemos deixar de guardar, ou digo, de aguardar a bem-aventurada esperança em Jesus Cristo. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas o apóstolo Paulo se manteve fiel. E nós devemos seguir o exemplo de Paulo.
As aflições nos rodeiam, somos atingidos por elas todos os dias, mas precisamos nos manter fiel ao Senhor. O segundo tópico da lição fala sobre a renovação interior. E o primeiro ponto é o fortalecimento diário. Olha, amado, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, das disciplinas espirituais práticas, esse renovo espiritual ocorre no meio da santificação pessoal, da fidelidade, da reverência, da oração, do jejum e do temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Jesus Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Amém? Amados, o segundo ponto deste tópico fala sobre o eterno peso da glória. Olha, o apóstolo Paulo, ele declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Aqui, Paulo faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso que nos aguarda. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Então, nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir na fé. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, amado, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração, das reclamações, das lamentações e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, amados, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Paulo fala isso em Romanos 8, versículo 18. O terceiro ponto desse tópico fala sobre a visão da eternidade. Olha, queridos, fortalecidos em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão, ele é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E é nelas que nós devemos focar, contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas. O apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Está difícil, a luta está braba, as coisas estão ruins. Olha para o que te espera lá na glória. Olha, meu amado, para a glória futura, a recompensa dos céus. Nesse caso, amados, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não importa o que eu passar aqui, eu vivo na perspectiva, na esperança da vida por vir, da vida eterna. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. É para lá, é para o céu que eu olho, é para as coisas de cima que eu estou focado. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Queridos, o terceiro tópico fala sobre os desafios de hoje. São tantos os desafios. Primeiro, a cultura secularista. Olha, o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Então é um sistema materialista, conforme já estudamos, né, até aqui, que nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, nega a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Então, diante desse ataque, o Altíssimo, o Deus Altíssimo, continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, um povo que resista aos ataques externos, um povo que tome posição contra o advento do mal. Olha o que o profeta Ezequiel fala aqui. Vamos dar uma olhada. Diz o seguinte aqui, Ezequiel 22, versículo 30, diz: e busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Olha, queridos, o Senhor está procurando alguém que esteja na brecha, procurando alguém que esteja disposto. Meu amado, segundo ponto desse tópico, fala sobre o relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da nossa fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Não é a igreja que tem que se moldar a essas pessoas que têm que se moldar à igreja que prega a palavra de Deus. O relativismo, aliado, amados, à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito, o pecado é tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores. O crente renovado deve resistir ao espírito da Babilônia. O crente renovado deve batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o terceiro ponto desse tópico fala sobre a batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Queridos, a Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo está no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele, o inimigo, começou suas atividades contra o homem. E é com essa arma da mentira, do engano, que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, capacidade de manipular, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 6, a partir do 12. De certo, amados, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Queridos, a cultura secularista
e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Meus amados, para concluirmos, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Durante estarmos aqui, durante termos vida, essa matéria está viva, estamos sujeitos sim às tribulações. Apesar do padecimento e das aflições, amados, o nosso homem interior, ele não deve desfalecer, mas deve se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Assim, amados, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna que está reservada para os servos fiéis do Senhor. Por isso, no tempo presente, de ataques, de desconstrução da fé cristã, nós necessitamos de renovação do nosso homem interior, dia a dia, para enfrentarmos o poder do pecado, o poder do mal. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas vamos continuar ainda fazendo uma revisão aqui do nosso conteúdo, né? Então, amados, o que você achou da lição? Você gostou? Você entendeu? Vamos procurar lembrar um pouquinho? Qual o exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? Mesmo diante do sofrimento, amados, o apóstolo Paulo não retrocedeu e nem tampouco negou a fé. Permaneceu firme, com sua fé inabalável. Segundo, o que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? Olha, nós aprendemos hoje que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Precisamos alimentar o Espírito de Deus. Terceiro, que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé? Paulo, ele contrasta as coisas visíveis com as invisíveis. Ele contrasta as coisas passageiras com as coisas eternas. Então, não te importa com as passageiras, te importa com as eternas. Tá certo, meu amado? E o quarto, de acordo com a lição, o que o espírito da Babilônia nega? Você lembra? O espírito da Babilônia nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, nega a verdade bíblica e nega todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. E o que a Bíblia nos alerta a respeito da nossa luta? A Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, não é contra irmão e irmão, pessoa mais pessoa, mas contra os demônios que estão agindo aí, amados, livremente. Então, que nesta lição de hoje, você e eu possamos entender e possamos nos curvar diante da vontade de Deus e possamos perseverar na fé, buscar a renovação espiritual, nos envolver no reino de Deus. Você que há tempo não vai à escola dominical, você que não se envolve nos departamentos da sua igreja, na rede de homens, na rede de mulheres, na rede de jovens, na rede infantil, meu amado, você que não frequenta a célula, você que dificilmente vai aos cultos, está na hora, meu amado, de você refletir, está na hora de você tomar uma decisão, está na hora de você resistir ao diabo, para que ele fuja de você, senão ele vai dominar a sua vida, o seu homem interior vai enfraquecer e ele vai te ganhar. Então, em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Então, meu amado, te apega, o mais ele vai fazer por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar agora? Querido Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela palavra, te agradeço pela lição, te agradeço pelos teus filhos que acompanharam a lição de hoje. Peço a ti, meu Deus, a bênção dos céus sobre cada pessoa que assistiu este vídeo.
pouco ou todo o vídeo ou parte do vídeo, mas que esteve conectado nesse canal, ou na nossa rádio, ou na nossa TV, eu te louvo, Senhor, e peço a tua graça sobre suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, eu quero fazer um convite para você, já encerrando aqui, não é? Todos os domingos, às 7h30 da manhã, eu estou no templo sede da Comunidade Batista Cristã, ministrando a escola bíblica presencial. Tá? Daqui a pouquinho, às 7h30, estarei lá na sede com um grupo de alunos estudando a palavra de Deus. E todos os domingos, às 19 horas, em todas as nossas igrejas, no estado do Pará, no estado do Amapá, nós estamos com o culto da família. Quero convidar você a fazer uma visita à nossa igreja. Todas as terças-feiras temos campanhas que abençoam a sua vida. Faça parte, vá em uma delas, em nome do Senhor Jesus. Tenha a paz de Cristo no seu coração e até o próximo domingo com a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.